Então, boa tarde. O nosso grupo é composto pelo Gabriel, eu, Gustavo, Leonardo e a Tawane. Nós somos da turma 23 e vamos apresentar um trabalho sobre o governo Médici, Geisel e Figueiredo. Então, eu vou apresentar sobre o governo de Emílio Médici, que começou dia 30 de outubro de 1969 e terminou dia 15 de março de 1974. Então, é importante comentar que esse governo aconteceu em um contexto de Guerra Fria, capitalismo versus comunismo, o Brasil do lado dos capitalistas, tentando combater o comunismo dentro do país e usando isso como desculpa muitas vezes para reprimir a oposição. Então, em 1969, o presidente Costa e Silva sofreu um derrame cerebral e teve que se afastar do poder, e quem assumiu foi uma junta militar. No dia 25 de outubro desse mesmo ano, o Congresso Nacional foi convocado e elegeu o general Emílio Médici como presidente, que assumiu no dia 30 de outubro de 1969 com promessas de restabelecer a democracia, que veremos que não aconteceu. Então, esse período do governo do Médici foi chamado de Anos de Chumbo, pois foi o auge da violência do Estado contra a população. Então, o governo, como eles estavam governando em uma estabilidade econômica, o governo usou isso para alienar a população, escondendo o governo duro e repressivo que estava instalado, onde a repressão contra a oposição armada crescia como nunca, juntamente com a censura de todos os meios de comunicação. Muitos órgãos de imprensa não conseguiam funcionar adequadamente por causa das investigações. Se fosse encontrado algum vestígio de oposição contra o governo, as pessoas envolvidas eram torturadas, presas ou perseguidas. Então, nesse contexto, muitos professores, políticos, artistas e músicos foram presos e torturados, e até pessoas do clero, por causa de uma alegação de combater o avanço do comunismo no país. Por conta disso, houveram muitas lutas armadas, como a guerrilha rural e a guerrilha urbana, e ambas foram contra o governo, mas posteriormente foram reprimidas e seus participantes foram presos ou mortos. Como um bom governo ditatorial, além da tortura e da repressão, Médici também usou da propaganda como uma arma política, usando dos meios de comunicação para estabelecer uma visão positiva de governo, onde o presidente era apresentado como um homem do povo, um homem que amava o futebol. Então, em 1970, houve a Copa do Mundo de Futebol, onde a seleção brasileira saiu vitoriosa. Isso foi muito usado com slogans do tipo: ninguém segura esse país, Brasil, ame-o ou deixe, defendendo o ufanismo nacionalista. O milagre brasileiro. O milagre brasileiro, ou milagre econômico brasileiro, corresponde a um período de crescimento econômico do Brasil entre os anos de 1968 e 1973. Durante o governo Médici foi estabelecido um Plano Nacional de Desenvolvimento e foram atingidos altos índices de crescimento econômico. O principal ideólogo desse milagre foi o economista Antônio Delfim Neto, que é o ministro da Fazenda desde o governo Costa e Silva, e o milagre se deu por causa do ingresso maciço de capital estrangeiro que foram atraídos para o Brasil por causa da sua estabilidade política. Então, a expansão econômica foi espetacular, a taxa de crescimento do produto interno bruto se manteve elevada a cada ano, e o governo começou a investir em grandes projetos, como a construção da hidrelétrica Itaipu, a ponte do Rio Niterói, a rodovia Santarém-Cuiabá, e também estimulou a exploração da Amazônia e do Centro-Oeste. Porém, com a dependência do capital estrangeiro, a dívida externa do Brasil começou a crescer de forma exponencial. Mas, como a taxa de juros do mercado internacional era baixa e o PIB continuava elevado, esse problema foi minimizado. Em contrapartida, parecia que todo o país ia bem, porém, foi feita a adoção de uma rígida política de arroxo salarial, dizendo que os reajustes salariais não acompanhariam a inflação. Isso fez com que muitos trabalhadores ganhassem menos que o mínimo e esses não podiam nem reclamar, nem o sindicato podia fazer alguma coisa por causa da repressão política. A concentração de renda se intensificou até que o presidente teve que declarar a desvantagem desse milagre, dizendo que a economia vai bem, mas o povo ia mal.
Infelizmente, o milagre econômico do governo Médici não durou por muito tempo e em 1973, com a primeira crise do petróleo, que desestabilizou a economia global e afetou também a economia brasileira, que era necessitava muito da importação do petróleo. Isso fez com que a inflação começasse a subir e as dívidas externas aumentassem, levando a uma crise econômica muito longa e acabando com o argumento de que o governo militar poderia proporcionar o desenvolvimento. Esse evento fez com que as oposições políticas se reestruturassem e exigissem a volta da democracia. Bom, entrando então agora no mandato de Ernesto Beckman Geisel, que governou de 15 de março de 74 até 15 de março de 79. Como eu já disse, Geisel então toma posse do governo em 15 de março de 74 e 29 de agosto Geisel anuncia a abertura política lenta, gradual e segura, liberando a propaganda eleitoral. Bom, com lenta, gradual e segura, Geisel quis dizer que a abertura política não seria rápida, e ela seria gradual e segura, justamente visando o bem-estar dos próprios militares, visto que, se eles abrissem tudo de uma vez, os militares temiam que perderiam o pouco prestígio que ainda exerceriam sobre todo o povo. Bom, ainda em 74, então, algumas eleições são feitas para senadores, vereadores e deputados, e para surpresa do governo, o MDB, o único partido de oposição, sai muito vitoriosos em maior número, mostrando a insatisfação do governo e preocupando principalmente os militares da linha dura. Ainda em 74, o Geisel vai lançar o segundo PND, o Plano Nacional de Desenvolvimento, que visava estimular a produção de insumos básicos, bens de capital, alimentos e energia, visando então diminuir o número de importações, fazendo com que o brasileiro consumisse mais do que era produzido no Brasil. Adentrando ao ano de 75, então, em 25 de outubro, o jornalista Vladimir Herzog, simpatizante comunista, comparece ao DOI-CODE, tecnicamente para prestar um depoimento, e é encontrado morto algumas horas depois. O DOI-CODE nada mais era que o Destacamento de Operações de Informação, junto com o Centro de Operações de Defesa Interna. O Herzog, então, é sepultado no dia 31 e é realizado, então, um culto ecumênico na Catedral da Sé pela sua morte, reunindo cerca de 10 mil pessoas. Já no dia 14 de novembro, então, Geisel lança o Programa Nacional do Álcool, o ProAlcool, criado para incentivar a produção de álcool no Brasil, visto que, em 73, havia tido a crise do petróleo e o Brasil havia sentido muito com isso. Foi um programa que teve, certamente, um respaldo satisfatório no início, porém, com a normalização do preço do barril do petróleo, alguns anos depois, esse programa veio a perder força. Ainda nesse slide, a gente pode observar uma foto que foi publicada no jornal da época, de Vladimir morto, supostamente cometendo suicídio, nas dependências do DOI-CODE, algo que talvez venha a ser desmistificado alguns anos depois, porque não se acreditou nessa falácia que ele havia se suicidado. A gente também tem uma imagem que mostra as dependências do DOI-CODE e também o símbolo do DOI-CODE. Em 76, então, já no dia 16 de janeiro, o operário Manuel Fiel Filho, ele é preso, levado também às dependências do DOI-CODE, onde ele é morto pela ditadura no dia seguinte. Em julho, a Lei Falcão começa a vigorar no Brasil, justamente uma medida que se deu essa medida justamente pelo fato que em 74 a Arena, partido do governo, perdeu muito para o MDB nas eleições de senadores, governadores, parlamentares, enfim. Então, o que essa Lei Falcão dizia? Agora, então, ela inibia o debate político em meios de comunicação, ou seja, agora a propaganda eleitoral ela deveria ser feita apenas com a foto do candidato e também com as suas especificações e suas formações. Em 19 de agosto, então, algumas bombas são jogadas na Associação Brasileira de Imprensa e também na Ordem dos Advogados do Brasil. Nesse slide a gente consegue ver uma imagem do operário e também uma sátira fazendo uma brincadeira e um questionamento sobre a Lei Falcão. Chegando, então, ao ano de 77, um ano muito expressivo na ditadura. Em 30 de março, então, os estudantes de São Paulo desafiam o regime militar e vão às ruas protestar, gerando grandes manifestações. Em 3 de abril, Geisel vai se utilizar do AI-5 para fechar o Congresso e também para lançar o pacote de abril, que cria a figura do senador biônico. Ainda em maio, cerca de 80 mil estudantes entram em greve em todo o país, e em 6 de julho, a Polícia Militar
invade e intervém em uma dessas manifestações que estavam ocorrendo na Universidade de Brasília. Bom, a nível de história e curiosidade, então, o pacote de abril, ele instituiu, apenas confirmou mais a Lei Falcão. Ele também instituiu que agora os próximos presidentes, não governariam mais por 5 anos, mas sim por 6, o que vai ser o caso do Figueiredo. E também a figura do senador biônico se deu por senador biônico, visto que na época se passava uma série chamada O Homem de 6 milhões de dólares, na Record, se não me falha a memória. E, bom, essa série era chamada assim, ou também como O Homem Biônico, justamente pelo fato dele ser rico e as leis não se aplicarem a ele. Como nos senadores, eles não precisavam passar pelo processo eleitoral. Justamente por isso, eles eram muito poderosos e, então, eles eram chamados de senadores biônicos. É importante também a gente frisar que esses senadores biônicos faziam parte de 1/3 de todos os senadores da Câmara, ou seja, o governo podia instituir 1/3 de todos os senadores que fariam parte daquele mandato. Em 15 de setembro, o jornalista Lourenço de Aferia foi preso sob a acusação de que ele escreveu um texto que manchava a memória de Duque de Caxias. Em 20 de setembro, a PUC foi invadida e 1.700 estudantes foram detidos. Em 12 de outubro, Geisel exonerou o ministro do Exército, Silvio Frota, que representava a linha dura e não era a favor da abertura política. E, além disso, em dezembro, Geisel comunicou ao general João Batista Figueiredo que ele seria o seu sucessor. Aqui é possível ver o texto escrito por de Faria, intitulado Herói, Morto Nós, e ao lado uma outra matéria falando sobre a prisão dele, etc. Em 1978, em junho, chegou o fim a censura da tribuna de imprensa e o Jornal do Brasil publicou todos os textos que haviam sido proibidos desde 1969. Em outubro, a Justiça responsabilizou a União pela morte de Vladimir Herzog, e também acabou o regime do AI-5. Então agora eu vou falar um pouco sobre o governo de João Figueiredo. Então, o governo Figueiredo, ele foi responsável pela transição do regime militar para a democracia. Então, ocorreram eleições indiretas, onde concorreram o general João Batista de Oliveira Figueiredo e o civil Aureliano Chaves, que eram do Arena, contra o general Euler Bentes Monteiro e o civil Paulo Brossard, que eram do MDB. Figueiredo venceu com 335 votos contra 266 do oponente. E o mandato dele foi de 15 de março de 1979 a 15 de março de 1985. 6 anos, como constava no pacote de abril. Então, já naquele tempo, a maioria das classes sociais faziam fortes críticas ao autoritarismo e à manutenção do regime militar. Então, já quando Figueiredo assumiu, ele assumiu junto com o compromisso de continuar a abertura política e reinstalar a democracia no Brasil. Aqui temos uma foto da posse do presidente Figueiredo ao lado do ex-presidente Geisel. Então, naquele tempo também surgiu um novo sindicalismo, que era contra o governo e liderou as primeiras greves operárias contra o achatamento dos salários e o autoritarismo da ditadura. Um exemplo disso foi a greve dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, liderados por Luiz Inácio Lula da Silva. Teve também a lei da anistia, onde os presos políticos foram liberados, os brasileiros que estavam em outros países puderam voltar, pessoas que tinham perdido seus direitos políticos foram reabilitadas em sua cidadania. E uma curiosidade aqui que os militares acusados de tortura ou assassinato também foram absolvidos, mas militares que não se engajaram no golpe ou cometeram algum ato considerado terrorista não foram anistiados. Também foi sancionada a Lei Orgânica dos Partidos, que restabeleceu o pluripartidarismo, não mais o bipartidarismo. Então, os registros da Arena e do MDB foram cancelados, e daí surgiram o PDS, que é o sucessor do Arena, né? Tinha a maioria dos seus antigos integrantes e apoiava o governo militar, o PMDB, que sucedeu o MDB, também com boa parte de seus antigos membros,
o PT, fundado por líderes sindicais e intelectuais, o PTB, que foi recriado por uma sobrinha do Getúlio Vargas, o PDT, fundado por Leonel Brizola, e era o legítimo herdeiro do trabalhismo de Vargas, e o PP, constituído por dissidentes do Arena, e durou pouco tempo. Então, naquele tempo também havia uma severa crise econômica, porque mesmo que avançasse a abertura política, o governo Figueiredo não conseguiu acabar com graves problemas, como a inflação, o desemprego e a dívida externa que o Brasil tinha. A inflação chegou a superar 200% ao ano e prejudicou principalmente os trabalhadores. Por causa da falta de investimento no setor produtivo, teve baixo crescimento econômico, o que consequentemente agravou o desemprego, que chegou a níveis altíssimos também. E a dívida externa do Brasil seguia aumentando, porque fazia-se novos empréstimos para saldar os empréstimos já obtidos. Também foi declarado que em 1982 haveriam eleições diretas para governador. Então, sobre a legislação da Lei Falcão, a oposição ganhou, e isso comprovou que o povo não estava satisfeito com o governo militar. Assim, em 15 de março de 1983, depois de 18 anos de ditadura, os novos governadores, que foram eleitos democraticamente pelo voto direto, assumiram a liderança e assim não tinha mais como sustentar uma ditadura, pois a vontade do povo voltou a prevalecer e eles estavam pressionando para que o presidente também fosse escolhido por meio de eleições diretas, né? Assim, depois do Figueiredo, assumiu o Tancredo Neves, ainda por eleição indireta, mas como ele morreu antes de tomar posse, então assumiu seu vice José Sarney. Bom, então, agora dando o final ao nosso trabalho, a gente queria deixar uma frase de Geisel que faz muito a se refletir nos dias atuais. E a gente pode pegar e levar entender essa frase de várias maneiras. Se é a vontade do povo brasileiro, eu promoverei a abertura política no Brasil. Mas chegará um tempo que o povo sentirá saudades do regime militar, pois muitos desses que lideram o fim do regime não estão visando o bem do povo, mas sim seus próprios interesses. Muito obrigado pela atenção, professor. A gente espera que você tenha gostado e a gente deseja a todo o grupo boas férias para o senhor e um bom descanso. Até mais.